Hoje, nas nossas manchetes do Brasil e do mundo, havia uma notícia que me chamou a atenção em particular, até mais cedo, quando a gente estava fazendo a reunião de pauta. A China cortou suas encomendas de aviões da americana Boeing, parte da guerra comercial entre os dois países que trocaram esses anúncios estratosféricos de tarifas que a gente vem acompanhando nos últimos dias. É 100%, 125%, 145%, números que agora passam a ter um significado muito mais simbólico do que prático, de tornar os produtos basicamente incomercializáveis do outro lado do Pacífico para ambas as potências. Mas nas entrelinhas disso teve um anúncio que ganhou talvez um pouco menos de repercussão, mas que pode ter impacto global em uma série de indústrias, incluindo em defesa, discussões sobre conflitos armados e que também implica o Brasil. Nesse segmento a gente cobre o seguinte: a China anunciou uma suspensão de exportações de 7 tipos de minerais de terras raras e imãs. Guardem essas palavras, minerais de terras raras. Se a gente falava da Boeing, esse é um ótimo exemplo. Minerais de terras raras são muito utilizados na fabricação de aviões, na indústria aeroespacial, aplicações militares e, apesar de não estarem diretamente em muitos eletrônicos, eles estão nas máquinas que fabricam esses eletrônicos. Então, chips, semicondutores, smartphones, uma série de aplicações de alta tecnologia, militares e civis, dependem desses minerais de terras raras. Eles têm propriedades específicas, podem, por exemplo, tornar ligas muito resistentes, muito leves. Na indústria aeroespacial, isso é crítico, tornar elas muito resistentes ao atrito com o ar, capazes de suportar grandes quantidades de calor, de fazer parte de tecnologias nucleares, civis e militares. Vocês entendem o que eu quero dizer? Talvez até mais grave do que o cancelamento das ordens da Boeing é o debate sobre esse recurso, que pode complicar a fabricação de aeronaves, não só nos Estados Unidos, já que essas restrições de exportação da China valem para o mundo todo. É uma coisa que vai além da guerra comercial. Nas entrelinhas, se a gente falava da Rússia em uma economia de tempos de guerra, a gente pode falar dessa como uma medida que pode permitir à China reter mais de um recurso crítico, caso haja tensões que escalem em um lado mais perigoso. O nome minerais de terras raras não é à toa. É raro encontrá-los. É difícil obter vastas quantidades deles, e a China detém quase metade das reservas conhecidas do mundo. Para a gente substanciar o que a gente está falando, eu deixo aqui, então, esse que é o anúncio número 18 de 2025. Não dá para ler o mandarim, mas vocês podem discernir os números. O anúncio 18 de 2025. E ele precisamente fala a respeito dessas restrições. Como eu disse, não só para os Estados Unidos, mas eles vão limitar as exportações de terras raras. Não está completamente proibido, mas vai ter que passar por um processo burocrático e, nesse instante, deve haver alguma disrupção das exportações enquanto eles ajeitam esse processo para as empresas pedirem permissão para exportar. Certo? O anúncio número 18 de 2025 que está aqui do lado. Mas eu quero trazer outro documento para a gente substanciar o que a gente está falando. Isso vem diretamente das pesquisas geológicas dos Estados Unidos. A China detém quase metade das 90 milhões de toneladas de reservas conhecidas no mundo. Aqui eu destaquei esses dois países, China e Estados Unidos. Se a gente fala de cerca de 90 milhões de reservas conhecidas, segundo os dados mais atualizados dos Estados Unidos nesse ano, para quem vai discordar que está acompanhando há mais tempo, o dado é novo, tá, pessoal? Anteriormente achava-se que tinha 130 milhões de reservas conhecidas, houve alguma revisão nos dados de alguns governos. A China, então, detém quase metade das reservas conhecidas, 44 milhões de toneladas. Os Estados Unidos têm, então, cerca de 22 vezes menos, 1,9 milhões de toneladas das reservas conhecidas. Quando a gente fala da extração de minerais utilizáveis de fato, a China detém cerca de 70% da indústria. Países que não só têm as reservas, mas estão extraindo. Mas a gente ainda acrescenta que esses minerais de terras raras, sejam onde quer que eles sejam extraídos, precisam passar por processos de refino antes de serem utilizáveis. E especialistas consultados para a elaboração desse segmento também dão conta de que no refinamento a China tem quase um monopólio. Muitas das indústrias mais avançadas para o refino ficam na China, então mesmo que os minerais sejam extraídos em outros países, tem que muitas vezes passar pela China. Claro, há formas de fazer isso em alguns outros países, mas a quase totalidade do mercado de refino de minerais de terras raras ocorre na China. E essa estatística pode parecer altamente alarmante da perspectiva americana. A gente quer colocar um microscópio nisso e falar especificamente do que a gente falou a respeito de defesa, para entender quais são os desafios comerciais e também militares que estão envolvidos nisso. Esse mesmo documento que a gente está colocando aí ao lado destaca que entre 2020 e 2023, 70% das terras raras dos Estados Unidos foram importadas da China.
Esse outro documento que a gente coloca agora na tela é um relatório, então, também governamental dos Estados Unidos. Diz o seguinte, a gente vai ler agora diretamente do relatório, aspas, então, para esse relatório do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa enfrenta riscos significativos na procuração de terras raras e outros materiais críticos. Tamanha dependência dos Estados Unidos em importações chinesas, uma falta de substitutos equivalentes e uma habilidade limitada do Departamento de Defesa para influenciar os mercados desses minerais são também fatores que contribuem. E enquanto há esforços nos Estados Unidos para alterar isso, não é um processo tão simples, não é um processo tão rápido. Mesmo com mais de 400 milhões de dólares investidos recentemente para fazer com que isso aconteça, pelo menos alguns anos são necessários. O relatório segue, a gente tem aqui outro trecho que a gente vai ler. O Departamento de Defesa tem esforços que seguem esforços correntes para implementar essas novas medidas estatutárias, revisadas ou novas medidas, requisitos de procuração para minerais de terras raras e outros materiais críticos em curso. Mas a implementação completa não é esperada por alguns anos. De acordo com oficiais do Departamento de Defesa, foi determinado que será necessário atualizar a regulação suplementar de aquisição federal de defesa para implementar esses novos requisitos. Essa é uma regulação que contém os requisitos específicos de cláusulas contratuais do Departamento de Defesa, entre outras coisas. Fica chato só da gente ler. Um processo burocrático e complexo que envolve também uma série de impasses. A meta é 2027. Isso pode parecer próximo, mas dá ainda 2 anos que parecem ser críticos no cenário internacional. E claro, uma vez que esse processo esteja em curso com uma meta para 2027, não é garantido que se consiga atingir isso. As disrupções podem acontecer nessa janela, mesmo que, no cenário mais otimista, os Estados Unidos consigam suprir completamente essa deficiência de terras raras até esse ano. Um destaque que a gente traz, se a gente puder voltar então para a ordem que vem do Partido Comunista Chinês, temos então na tela novamente, ordem 18 de 2025, é o seguinte, esse anúncio coloca numa lista de 16 entidades de controle de exportação, melhor dizendo, coloca 16 entidades dos Estados Unidos em uma lista de controle de exportação, 16 entidades barradas ou com as quais se deve ter muita cautela na exportação de terras raras para o Partido Comunista Chinês. Elas estão limitadas de receber terras raras e outros itens que podem ter uso duplo. Significa que pode ser tanto usado para fins civis do dia a dia, quanto para fins militares de guerra. Todas as 16 empresas que o Partido Comunista Chinês lista nessa ordem são militares, exceto uma. 16, então, listadas, 15 nos setores ou de defesa ou aeroespacial com possibilidade de uso para a indústria de defesa. Não está claro como eles vão implementar exatamente esse sistema, mas a medida tem um tom que vai para o militar. E a gente começa a entender um dos aspectos que passa por debaixo do radar dessa guerra comercial. Lembrando, em um panorama mais amplo, a gente fala agora sobre economias de tempos de guerra. Eu resgatei para esse segmento esse documento que vocês estão vendo agora ao meu lado. E eu cobri isso anteriormente. Vocês que têm acompanhado a nossa cobertura da guerra comercial e da questão das tarifas vão lembrar. Isso é publicado por um dos principais conselheiros econômicos de Trump, Stephen Miran, um guia do usuário para a reestruturação do sistema comercial global. Um guia do usuário para a reestruturação do sistema comercial global. Stephen Miran, esse conselheiro econômico de Trump, tem constantemente falado sobre o comércio ser uma ferramenta não só para enriquecimento, não só econômica, mas que tem uma relação muito próxima com segurança nacional. Com se as cadeias produtivas são de países confiáveis, ou mesmo da necessidade de reindustrializar os Estados Unidos. E quando a gente fala da guerra comercial, esse é um dos aspectos-chave que Trump tem enfatizado. Claro, também por motivos eleitorais, esse é um dos, afinal de contas, eleitorados nos quais ele foi muito popular, os trabalhadores de indústrias como a de automóveis e das indústrias que, afinal de contas, viram muitos empregos serem cedidos para a Ásia, para a China, para o exterior. Mas tem também o aspecto de segurança, onde ter uma manufatura forte pode dar para os Estados Unidos recursos de tempo de guerra. O que não quer dizer um preparo necessariamente para um conflito, mas quando a gente fala sobre geopolítica, a gente fala sobre a possibilidade de um conflito. E é claro que entra na análise dos adversários dos Estados Unidos se eles teriam a capacidade industrial para estarem em uma guerra prolongada. A reindustrialização dos Estados Unidos passa por isso.
E, claro, voltando lá atrás nas terras raras e no que a gente está discutindo nesse segmento, vocês veem como isso desempenha um papel chave. Certo? Esses esforços não são meramente econômicos, mas visam reindustrializar os Estados Unidos. Processos vistos em cenários de incerteza, e o cenário que a gente vê agora não deixa de ser um de incerteza globalmente. Isso é parte do que está nas entrelinhas do anúncio chinês. E lembrando, o anúncio 18 de 2025, esse que bane a exportação de vários minerais e terras raras, o que a gente está discutindo agora, não só barra exportações para os Estados Unidos, mas para quaisquer países. Uma medida onde a China também parece mirar uma economia mais próxima a coisas de tempos de guerra. E eles têm feito isso há tempos. Quando houve a invasão russa da Ucrânia, a gente também viu medidas nesse sentido. A gente trata na sequência de onde o Brasil se encaixa nessa trama. Até recentemente, o Brasil era tido como o terceiro país que mais tem minerais de terras raras. Estava atrás, claro, da China, que detém quase metade das reservas conhecidas, e então do Vietnã. China com 44 milhões de toneladas, Vietnã com 22, Brasil com 21, 21,5, depende da estimativa. Acontece que houve uma revisão que jogou o Vietnã de 22 para 3,5 milhões de toneladas. E o Brasil agora ocupa a segunda posição e por uma vasta margem. É a China, por vasta margem, o Brasil, então, por vasta margem, e o terceiro colocado vai ficando muito para trás. Isso cria um interesse renovado no Brasil nesse aspecto. Eu pedi para a nossa apuração trazer um mapa mostrando onde estão, então, os minerais de terras raras no Brasil, as reservas conhecidas, os dados são do Ministério de Minas e Energia, e o pessoal, a quem eu agradeço aqui da nossa equipe, produziu esse belíssimo mapa que vocês estão vendo aqui do lado. Goiás, Minas Gerais, Araxás é uma região tradicional, Bahia. Vocês estão vendo aí algumas das principais reservas que há no Brasil, segundo dados dos minerais de terras raras, certo? É aí que se encaixa o Brasil. A produção, apesar dessas reservas estarem no Brasil, ainda é limitada. E existe uma série de fatores aí que vão entrar em debates mais amplos. Outros minerais críticos, não minerais de terras raras, também têm grandes reservas no Brasil. Entram questões como regulação governamental, a facilidade de extração e refino, como a gente disse, para processar esses minérios, muito ainda é feito na China, a quase totalidade, e o Brasil não teria capacidade de fazer muitos dos processos necessários para tornar eles, então, comercializáveis por aqui. Claro, eles são exportados na forma bruta. Ainda existe a questão da demarcação das terras indígenas, conforme muitas reservas minerais no Brasil de materiais críticos, incluindo terras raras, estão no centro de um debate quanto ao chamado marco temporal e às demarcações de terras indígenas. Então, enquanto há essa posição privilegiada, há uma série de desafios. Ainda assim, a gente destaca o seguinte: em meio à instabilidade geopolítica, isso parece gerar mais interesse. O IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, estima que, comparado ao período 2023-2027, segundo reportagens, os investimentos em mineração de terras raras entre 2024 e 2025, melhor dizendo, confundi as datas, pessoal, comparado ao período 23-27, esse ciclo de 4 anos, para o que vem logo depois, 24-28, deve aumentar cerca de 10 vezes os investimentos, então, na exploração de terras raras. Sairia de 150 milhões de dólares para 1,46 bilhão. Essa é a estimativa. É ainda uma fração pequena do investimento total em mineração no Brasil, mas é um aumento significativo. Como a gente disse, tem ainda a ressalva de que muitos dos processos para refino e para a utilização deles ocorrem na China. Para quem lembra lá atrás do debate sobre minerais críticos, lá atrás na eleição de 2018, isso foi um debate centrado em volta do nióbio, que é também um mineral crítico que entra muito nesse contexto, também tem uma série de aplicações como as que a gente discutiu nesse segmento. Se a gente fala do Brasil detendo uma porção substancial de minerais de terras raras, quando a gente fala especificamente do mineral crítico, que é o nióbio, o Brasil detém cerca de 97% das reservas globais, um negócio que é basicamente dominado por uma mineradora chamada CBMM, até ligada, a gente vai lembrar do Walter Salles, do Ainda Estou Aqui, das famílias herdeiras do Itaú. Grande parte da fortuna vem não do Itaú, tá? Mas da mineradora CBMM, que detém mais ou menos 85% do mercado global de comercialização de nióbio. Fica, então, o registro.